Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato e hoje nós temos aí mais uma etapa, aula 16, revisão e avaliação. Tudo bem? Vamos então para a aula. Tudo bem então, gente? Vamos fazer aquela revisão, não é isso? Vamos passar aí pelas aulas que nós vimos aí na última unidade 2, tá bom? Começando aqui por uma aula que foi assíncrona, que é sobre os povos indígenas. Vamos lá dar uma olhada aqui. Quem são os povos indígenas, né? Os povos indígenas são os habitantes originários do território brasileiro e estavam presentes aqui antes da chegada dos europeus no final do século XV, tá? Então, são os chamados povos originários por esse motivo. Na época da chegada dos europeus, havia de 5 a 7 milhões de indígenas no Brasil. É lógico aí que você vai ver diversos quantitativos de diferentes autores, mas esse é um dos números mais disseminados sobre a quantidade da população indígena lá na época em que os europeus chegaram. Aí o que aconteceu? Houve um processo de etnocídio, né, ocorrido com os povos indígenas desde aquela época da colonização, tá bom? Existe uma grande diversidade de povos indígenas no Brasil, mas entre os maiores grupos a gente pode citar aí os Yanomamis, os Guajajaras e os Guaranis, né? Esses como exemplo. Atualmente, gente, a população de índios no Brasil, de indígenas no Brasil, é de 1.693.535, isso segundo dados do censo de 2022. E eles estão distribuídos no território nacional, como nós estamos vendo aqui nesse gráfico, tá? Cerca de 44,8% habitando no norte do Brasil, 31,22% no nordeste e aí, em menor número, no centro-oeste, sudeste e na região sul. Então, observem só que se nós tivéssemos seguido uma evolução demográfica sem nenhuma interferência, que ocorreu, segundo os autores, lá na época da colonização, nós deveríamos ter muito mais do que os 5 a 7 milhões, né, de indígenas que tinha aqui no nosso território à época da chegada dos portugueses. Ok? Vamos ver como que os indígenas chegaram às Américas. A gente vai falar aqui sobre a teoria que é a mais aceita, né? Antes da gente falar sobre isso, deixa eu só falar para vocês. Observem aqui que o mapa não está como nós vemos o planisfério corretamente, tá? Corretamente não, usualmente, né? Como a gente vê lá com o meridiano de Greenwich no centro, né? Então, por isso que eu vou fazer aqui o movimento da esquerda para a direita, tá? Para não se confundirem aí, porque a Ásia está à esquerda aqui, ó, nesse mapa, ok? E as Américas estão à direita. Geralmente a gente vê ao contrário, tá bom? A chegada do ser humano, então, ao Brasil se explica pelo mesmo motivo, né, da chegada do ser humano ao continente americano. Foi aí caminho, né, contínuo. A teoria mais aceita, como a gente estava falando, é que fala que os seres humanos chegaram ao continente americano por meio de migrações terrestres. Agora, como migrações terrestres, né? De onde que eles vieram? Então, essas migrações, vejam aqui, teriam ocorrido no período da glaciação, havendo, portanto, uma passagem que ligava as duas regiões. Professor, período da glaciação? Por que no período da glaciação somente? Por conta aqui do Estreito de Bering, tá? Que separa ali o Alasca, não é isso? O oeste do Alasca ali nos Estados Unidos, da parte mais oriental a leste da Ásia, aqui, observando esse quadro, tá? Então, não é possível atravessar a pé entre os dois continentes aqui. Mas, na época da glaciação,
que foi quando nós tivemos um congelamento, né, a partir dos polos, que quase chegou lá no centro da Terra, na linha do Equador. Essa parte aqui emendou-se de gelo e tornou-se um contínuo territorial que se passava ali a pé. Então, a humanidade teria chegado às Américas fazendo este caminho. E aí depois chegou aqui na América do Sul, né? Até o Brasil e outras regiões aqui próximas. Vamos mudar de assunto, agora vamos falar aí do comércio internacional, né? O que é o comércio internacional? O comércio internacional é a troca de bens, serviços e movimentos de capitais através de fronteiras internacionais ou territórios. Ou seja, como o nome diz, comércio internacional é entre diferentes países, entre diferentes territórios, tá bom? Ele existe desde os primórdios da civilização e um exemplo disso é a famosa Rota da Seda. Os historiadores dão conta aí, gente, falam sobre a Rota da Seda, de que ela existe desde 2 séculos antes de Cristo, tá? A Rota da Seda, ela seguia um caminho que saía lá do mar Mediterrâneo, do território de povos hoje Europa, aí ia descendo ali, né? Tomava ali o Índico e ia até a China, tá? Passava ali pela antiga Pérsia, que é o Irã, e ali se faziam vários negócios nessa ida e volta. Alguns historiadores dizem que no começo era só de troca, porque os navegadores que descobriram essas rotas, no começo não levavam qualquer tipo de produto para ser vendido. Mas as pessoas se atraíam com o que eles tinham e eles trocavam ali com o que aquelas regiões ofereciam. Depois, lógico, eles foram já preparados para fazer comércio, tanto na ida, né, quanto na volta. Nas últimas décadas, a gente vai ver a importância desse comércio internacional tem crescido demais com o avanço dos transportes, das tecnologias, das comunicações e da indústria, né? Então, é muito difícil que você não pegue aí um tênis seu, uma camisa, algum objeto, uma caneta, que não tenha lá um Made in China, Made in Taiwan ou coisa desse tipo. Tudo isso possível, possibilitado por conta da liberalização desse comércio internacional. Desculpa. Vamos ver aqui os principais benefícios do comércio internacional, que são possibilidade de importar produtos não existentes no país. Então, se você tem alguma coisa que não é fabricada no Brasil, você pode ter por conta do comércio internacional. Diversidade de produção entre países, combinada com as vantagens em produzir com menos custos um produto de qualidade, tá ok? E nós temos ainda outras possibilidades, como a de exportar produtos em sobra para outros países, e ainda existe a possibilidade de que uma empresa possa seguir comercializando seus produtos, mesmo com uma crise interna no seu país de origem. Então, se há uma crise no seu país, ele tem um produto para oferecer. No seu país, a crise impede que o seu produto seja comprado, seja consumido, mas ele pode exportar para alguns lugares que têm a possibilidade de comprar. Inclusive, você já deve ter visto que vários dos produtos fabricados no Brasil têm uma seleção especial que é chamada for export, ou para exportação, né? Não é difícil de ver essas coisas. Vamos falar um pouquinho sobre a Organização Mundial do Comércio, da sigla em inglês WTO, que é o World Trade Organization. A OMC é um organismo internacional que regula e define o comércio multilateral entre os países, tendo como meta também a liberalização, como nós falamos anteriormente, do comércio em todo o planeta. Isso porque esse comércio não é totalmente liberalizado ou liberado, não é isso, desculpas, aí em todo e qualquer lugar do planeta, tá? Ainda existem aí alguns lugares que não admitem determinados tipos de produtos, enfim, é uma série de questões aí ligadas às normas que cada um país segue.
Foi criado em 1994 para substituir o que era o GATT, né? Que é o Acordo Geral, ou era o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que foi criado em 1948. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à nossa revisão, dessa vez falando aqui um pouquinho sobre a ordem bipolar e a Guerra Fria. Essa aula, inclusive, foi recente, né? Nós falamos lá que no final da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética surgiram como os grandes vencedores. Vocês lembram da história da Segunda Guerra Mundial? Nós tínhamos o eixo, tínhamos os aliados, é isso? Então, os Estados Unidos estavam do lado, a União Soviética estava do outro. A partir daí, do fim da Segunda Guerra Mundial, emerge a chamada ordem bipolar. Lá nos Estados Unidos, a atividade industrial se desenvolveu muito e o dólar, que é a moeda dos Estados Unidos, passou a ser a moeda mais usada no comércio internacional, em substituição da moeda inglesa, que anteriormente era a mais influente. Por sua vez, a União Soviética, apesar de ter sofrido várias perdas, né, porque o eixo perdeu a guerra, não foi isso? Apesar da derrota, a União Soviética terminou lá a guerra com o seu exército muito fortalecido. Eles fizeram muitas alianças e equiparam muito suas forças bélicas durante a guerra, de formas que, mesmo o eixo tendo perdido, depois do fim, eles se tornaram poderosos aí em matéria militar. Tá? E esse exército, lá da União Soviética, naquela época, era considerado o mais poderoso do mundo. Então, os norte-americanos mais ricos, a União Soviética mais forte belicamente. A ordem bipolar significou um mundo dominado por essas duas grandes potências, conforme nós temos aqui as luvas, né, de boxe se encontrando. União Soviética de um lado, Estados Unidos do outro, tá bom? As duas superpotências. E esse termo foi criado no período para se referir exatamente ao grande poderio militar representado aí pelo desenvolvimento de armamentos nucleares. Então eles começaram a brigar e começaram ali umas corridas, tá? Mas antes disso, as duas superpotências, então Estados Unidos e União Soviética, representavam sistemas políticos e econômicos antagônicos. E aí eles formaram dois blocos. Os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, socialista. A partir disso, então, se tornou essa tensão entre esses dois países, entre essas duas superpotências, e um querendo ser melhor que o outro diante do mundo, ficou conhecido, essa briga, né, esse imbróglio, ficou conhecido como Guerra Fria. Tá? E o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria consistiu numa grande rivalidade política, ideológica e econômica. Esses três termos são importantes para que você entenda a abrangência dessa rivalidade entre as duas superpotências, né, numa disputa pela hegemonia do controle mundial. O que é a hegemonia do controle mundial? Eles gostariam, tanto um lado, o capitalista, quanto o lado socialista, gostaria que o mundo todo seguisse as suas regras, tá bom? Todavia, apesar de toda a tensão, apesar de toda a corrida, tanto por armamento quanto espacial, não houve um contato militar direto entre Estados Unidos e União Soviética. Aliás, sobre isso, eu estava assistindo um documentário chamado Ponto de Virada, e eles sabiam que se começassem um problema, se começassem realmente a se enfrentarem com armas, era possível que ocorresse um confronto nuclear. E aí, o mundo já teria acabado. Mas, enfim, mesmo não havendo contato direto de armas um contra o outro, nós tivemos aí, na Guerra Fria, uma corrida armamentista e espacial que protagonizou diversos momentos interessantes aí no mundo. Porque um ia para o espaço,
o outro também queria ir, aí um lançou um satélite, o outro também lançou, um mandou um cachorro para o espaço, depois mandou um homem, aí o outro país também mandou, e por aí foi. Sobre a corrida armamentista, nós temos a triste história aí, que primeiro os Estados Unidos, né, inventaram uma arma nuclear, bombardearam Hiroshima e Nagasaki com bombas nucleares, mas logo depois ficaram sabendo que a União Soviética também tinha formulado, tinha conseguido construir suas armas nucleares, e aí de hidrogênio e tal. É uma outra história a se verificar. Mudando de assunto então, e continuando nossa revisão, vamos falar sobre o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, tá bom? Então, em 1984, os trabalhadores rurais se organizaram e fundaram o MST. Por que, novamente? Eles, anteriormente, antes do período militar que acabou em 1985, depois da Era Vargas, que durou de 1930 a 1945, os movimentos dos trabalhadores sem terra se organizavam em ligas camponesas, tá bom? Quando começou os governos militares em 1964, que foi até março de 1985, aí pararam esse movimento, né, as ligas camponesas. E depois, a partir de 1984, quando já se sabia que os governos militares iam acabar, esses movimentos acabaram se reestruturando e aí chamados de Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né, nessa configuração que nós conhecemos hoje. Durante o primeiro Congresso Nacional lá do movimento realizado em Cascavel, no Paraná, que foi a refundação, né, com esse novo nome, esse congresso aconteceu em 1985. Quais eram as reivindicações? Reforma agrária, luta pela terra e transformação social. Ou como a gente falou lá na aula, né? A transformação social pela luta pela terra e pela reforma agrária. Alguns dos objetivos defendidos pelo MST. A reforma agrária, a justiça social, eles incluíram causas indígenas e quilombolas também. Eles exigiram, desde a elaboração do seu estatuto, punição dos assassinos dos trabalhadores rurais, distribuição igualitária de terras, né? E aí vimos aulas aí sobre o que era latifúndios, o que é latifúndios, o que são os minifúndios e assim por diante. Também produção de alimentos nas terras distribuídas, ou seja, se eles recebessem as terras, quando eles receberem as terras, que haja aí apoio para que eles produzam alimentos, e melhorias das condições de vida no campo de forma geral. A atuação do MST. O MST atua através da ocupação de latifúndios e terras improdutivas, construindo assentamentos. Esses assentamentos, de vez em quando você ouve falar aí nos jornais, nos telejornais, eles são aqueles acampamentos grandes que se formam e nos lugares que eles ficam depois fixamente, se constroem lá uma base estrutural que dê a possibilidade da continuidade das atividades naquela terra. É importante observar, gente, que isso aqui é apenas o método de ação do MST e não o seu objetivo geral, tá bom? De outra forma, o movimento realiza pressão para que o Estado ofereça condições de infraestrutura básica, como rede elétrica e outros. Como eu estava falando, o mínimo aí para que se possa, né, estruturar ali um acampamento que dê conta aí de suportar as pessoas no mínimo confortavelmente, com condições de produzir, etc. Tudo bem? Estamos acabando então a primeira aula da revisão. Até uma próxima.